meus filhos do coração, que me ouvem e sabem a minha realidade. E os que estão chegando agora, eu quero dizer que esta semana eu vi pela televisão uma coisa muito óbvia, mas que é bom tirar alguma dúvida. Eu vi uma jornalista dizer, repetir é preciso. É óbvio, né? Ela está falando do vírus, ensinando como se proceder para evitar, enfim, transmitindo instruções muito significativas e óbvias. Daí, o que eu tenho a ver com isso, quando eu venho falar sobre isto? Quero dizer que reconheço que o trabalho dela está muito importante e que ela deve se repetir de novo, na medida do possível, para que os que ainda não sabem como proceder se previnam contra esse vírus peregrino que já está invadindo o mundo. No mesmo tempo que eu vi ela falar isto, lembrei-me de uma ordem do meu pai que disse que eu sempre devo de novo repetir para proteger o povo, os que me ouvem, de uma doença mais terrível ainda do que o vírus, que é a esquizofrenia. Devo sempre repetir de novo, que não fui de carne e osso para o céu. Que os malévolos, espíritos das trevas, incorporados em pastores, sacerdotes, etc., ficam inculcando na cabeça do povo que eu fui de carne e osso para o céu. E o que é esquizofrenia, no sentido prático da palavra? Fuga da realidade. Então, a realidade confirma cientificamente que lá no espaço sideral, lá no infinito, a temperatura confina a 273 graus Celsius negativos. Não tem ar para respirar. Então, quando uma criança, um adolescente escuta um líder pseudo-religioso, um engodólogo, falcatrólogo, que se disse teólogo, embustólogo, dizer que eu fui de carne e osso para o céu, se ela não tiver uma palavra forte, não tiver um contraponto óbvio, evidente, ela cai na armadilha, porque papai e mamãe já acreditou nisto. Titio e vovó também. Então não custa também seguir o mesmo barco. Todavia, papai e mamãe, titio e vovó, também acreditavam que coelho colocava ovo de chocolate, também acreditaram que a cegonha trazia criança no bico. Pode investigar lá atrás. Só que depois, no transcurso, no passar do tempo, quando se tornaram adultos, viram que era uma fantasia, que era uma mentira, que sem vergonha nenhuma vai carregar uma criança no bico, que coelho não põe ovo, que era a mamãe que alimentava a fantasia tradicional para a criança acreditar, e que Papai Noel trazia brinquedo, etc. Também é outra fantasia. Só que eu queria chamar a atenção dos filhos de Deus que me ouvem, os que estão chegando e os que ainda vão chegar, que a realidade é muito mais palpável, muito mais séria aqui na Terra. É a vida cotidiana. Já não tem espaço para fantasia. Tudo bem que no carnaval se fantasia, faz aquela festa, mas o restante do ano não pode mais se embalar numa fantasia que denota na maior singeleza possível o que os cientistas, neurologistas qualificaram de esquizofrenia. Agora eu lanço o desafio aqui. Se uma pessoa acreditar e pregar que eu fui de carne e osso para o céu, mesmo agora quando se está provado que a ciência prova que lá a temperatura não permite que alguém viva e que não tem ar para respirar, e ainda do ponto de vista teológico se invocam a Bíblia,
Então também está provado na Bíblia, em Gênesis 3, versículo 19, que o meu Pai, Senhor e Deus, disse ao primogênito que vos fala: tu és pó, do pó tu foste tomado, e ao pó retornarás. E ainda para completar, ainda biblicamente também, que eu recebo ordem dele, que eu tenho sempre de novo, até que eu vejo que as pessoas estão, até eu perceber que as pessoas estão começando a caminhar firme na terra. Biblicamente também bem claro está, como disse no início, que eu sou obrigado a repetir por ordem do Altíssimo. Está bem claro que eu disse, na última hora, na hora da agonia: Pai, me abandonastes? E na sequência eu disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Eu não disse entrego o meu corpo, porque eu tinha consciência que o meu corpo sempre tem que voltar para a mãe terra, conforme está escrito, reitero uma vez mais, em Gênesis 3, versículo 19. Então, depois de tudo isso, se alguém ainda continua escravo do cadeado do raciocínio chamado dogma, pelo menos eu estou isento desse crime, desse delito, desse estelionato religioso, que também acrescenta que religião não tem sentido se o Pai é onipresente, onisciente e onipotente. Se Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito. Por que necessitais de um espertalhão sem vergonha para vos ligar com ele? O que eu disse há 2000 anos? Se alguém se pensa cristão, então leva a sério o que eu falei, o principal, a senha da libertação. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa, eu disse. Agora está chegando uma hora, Deus que escreve direito mesmo que por linhas tortas, quizá Ele permitiu que o Satã inventasse esse vírus em laboratório, para depois os que se enganaram na fé tenham chance de raciocinar e dizer: não, é melhor orar no quarto com a porta fechada em casa, como Cristo mandou, do que me aglomerar no meio de pessoas e pegar uma dessas pestilências que o Cristo também disse antes de ser crucificado. Me perguntaram: quando é que eu voltaria? Quais os sinais da tua volta? Quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, é apenas o princípio das dores, eu disse. Então vereis o sinal do Filho do Homem. E agora mesmo, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ver o sinal, pode me ver. A maioria ainda está letargicamente adormecida. Mas qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, nesse instante, pode ver o sinal do Filho do Homem. Que vem pelas nuvens, sim. É pelas nuvens que as ondas sonoras levam a imagem e a voz do Filho do Homem, do Verbo de Deus, facultando-os que anseiam por liberdade, que esperam e servem a justiça. Ver que eu cumpri, que o meu Pai cumpriu o prometido. Então é bom que se lembrem sempre. Pensem antes. A coisa mais melancólica, mais patológica, mais triste que eu vi na minha longa caminhada sobre a Terra, indo nas universidades a convite, falar aos jovens, e até em maçonaria, onde me convidavam. Foi perceber que tem pessoas que fizeram estudo acadêmico, que têm título de doutor, e continuam à mercê do cadeado do raciocínio, que é o dogma. Quando esses que estudaram e compreenderam que a ciência diz que lá nas alturas a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar, eles vão inquirir um sacerdote, um impostor que se diz pastor, um embustólogo que se diz teólogo. É o dogma da nossa fé. Essa é a explicação que eles dão para qualquer desavisado, qualquer pessoa que tenta usar o cérebro saudável, porque o cérebro saudável raciocina. A faculdade mais importante do cérebro é raciocinar.
E concluir, porque os animais bestiais, os quadrúpedes, também raciocinam, só que eles não conseguem concluir o raciocínio. Eles não têm a conexão. Eles não são protegidos pelo eu maior, chamado alma. Agora, aqueles que raciocinam dizem mesmo, Cristo voltou e ainda continuam tentando me enganar, dizendo que ele vai vir nas nuvens, que está lá no céu. Nas nuvens, sim, eu estou aparecendo agora em qualquer país do mundo. E depois, quando chegar a hora do Senhor, se cumpre o que está previsto, que todo olho me verá. Está previsto. E que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. Está previsto em Apocalipse 1, versículo 14, para quem quiser entender. Tenham todos a minha paz. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Tenham todos a minha paz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.